Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, companheiro de todas as manhãs, madrugada. Eu sei que tem uma turma, eu sei que tem um povo que uns levantam 4 horas da manhã, começa no propósito de oração, de jejum, outros faz aquele propósito da meia-noite, outros 3 horas da manhã, outros 2 horas da manhã. Eu sei que tem gente orando, principalmente agora que nós vamos ter eleição logo, os próximos meses agora vamos ter eleição e precisamos de orar muito para Deus fazer um milagre aqui no nosso país, amém? Bom, eu estou fazendo a leitura, né? Já estou no livro de Atos, estou até atrasado, já era para mim estar um pouco mais adiantado. Então, nós falamos no vídeo passado, não sei que dia que fizemos, se foi segunda-feira, nós falamos a respeito de Filipe, né? Filipe cheio do Espírito Santo. Depois da morte de Estevão, a igreja dispersou e um foi para um lado, outro foi para o outro, e o evangelho começou a ser apregoado na face da terra, né? Chegou até nós, graças a Deus que chegou até nós brasileiros, e nós também recebemos essa unção do Espírito Santo para dar continuidade aqui no nosso país, nessa área aí de pregoar o Evangelho de Cristo. Eu ultimamente prego aqui pela internet, né, fazendo os vídeos, um dia sim, um dia não, às vezes, mas está sendo pregado, né? Queridos, e no decorrer da história aqui do livro de Atos, nós já comentamos, mas hoje cedo eu estava lendo aqui, Atos capítulo 9, versículo 31, depois da conversão de Saulo, depois do encontro, né, de Saulo com Jesus. Ele tinha pegado carta com o sumo sacerdote para ir para Damasco, para perseguir a igreja, para calar a igreja, tentar calar a igreja, mas ele foi alcançado. Então, todo aquele perseguidor da igreja, hoje, atualmente, a maioria são alcançadas por esse Jesus misericordioso, amém? Hoje eu não vou demorar muito, não, vou dar uma introdução, que aí eu quero fazer um apanhado melhor a respeito desse assunto. Atos capítulo 9, versículo 31. Né? Aqui já está o biscoito, já fiz um cafezinho já pela manhã, né? Tá aqui o café. Né? E nós vamos falar sobre temor do Senhor. Temor do Senhor é o que nós vamos falar nesta manhã. São 5 horas 54 minutos, 5 horas. Aqui está dando 54, lá está dando 50. Aqui eu puxei aqui no dicionário, aqui fala assim: temer ao Senhor, na linguagem bíblica, não significa ter pavor ou medo de castigo, mas sim ter um profundo respeito, reverência e admiração pela grandeza de Deus. Então, temor ao Senhor não significa ter medo de Deus. Antes eu achava que era ter medo de Deus. Vamos lá. Versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Por que a igreja tinha paz? Por que a igreja carregava paz por
todos esses ambientes, esses lugares e cidades. É nessa área que nós vamos entrar falando a respeito do temor do Senhor, dessa paz, do Espírito Santo estar atuando nessa área. Nós já comentamos aqui ainda agora que a igreja foi dispersa, foi cada um seguiu o que era o propósito de Deus. É sempre a igreja, ide, pregai o evangelho, ide. Então tem que acontecer alguma coisa para você, para mim. Tem que acontecer alguma coisa, porque às vezes nós nos acomodamos, né? Tem os que não têm chamado para ir para outros cantos, para outros lugares, para outra cidade, para outros bairros, para as ruas, mas tem os que têm chamado e não querem. Às vezes ficam com medo, às vezes ficam com receio. Ultimamente nós estamos vivendo uma vida de receio, de medo. Isso já existe há muito tempo, mas ultimamente a perseguição está sendo muito grande, o evangelho está sendo rejeitado por muitos. A Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. São muitas coisas que eu quero comentar aqui a respeito desse aumentar a iniquidade, né? A tecnologia, ela avançou de uma maneira tão grande, está avançando, que até a gente fica um pouco assim admirado com tanta sabedoria e inteligência do homem, querendo projetar coisas que até aos meus olhos, ao meu pensar, está ferindo a santidade de Deus por tão querer fazer coisas de imitar ou ultrapassar aquilo que Deus fez e faz. Porque tem coisa que só Deus que fez e faz. Principalmente o ser humano é feitura de Deus. Não adianta o homem tentar fazer uma máquina para copiar através de uma máquina, de um robô, ou tentar fazer, ele vai tentar, ele não vai conseguir nada, ele vai se dar mal, né? Então, aqui fala assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, né? Por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela tinha paz. E que igreja é essa? A igreja, sou eu a igreja. A igreja é você, é o outro. Então, a igreja em si, eles em si, eles tinham, eles carregavam paz. Por onde eles passavam, por onde eles iam, eles carregavam paz. Eles tinham paz dentro deles. Eles tinham alegria dentro deles. Eles tinham prazer dentro deles de ir pregar o evangelho, de levar o evangelho, né? Então, nós vamos entrar aqui nessa parte que eu vou falar. Eu acredito que amanhã eu vou levantar também, se Deus me permitir, e que eu vou fazer uns apanhados aqui, uns escritos, que às vezes eu falo as coisas e não guardo, então a gente fica as coisas às vezes pela metade. Eu até peço a pessoa para procurar na Bíblia, porque hoje está fácil. Você abre o Google lá e fala, eu quero falar sobre fidelidade, aí já aparece versículos da Bíblia de fidelidade, né? Então, nós vamos fazer, eu e você, nós vamos estar lendo aqui Atos capítulo 9 inteiro, você lê por completo. Quando chegar nessa parte de Atos 31, você vai entender por que o ser humano chamado igreja, ele tem que ter paz dentro dele. O crente, querido, o crente, meu amigo, minha amiga, o cristão,
aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se ele levar uma vida desregrada, se ele levar uma vida perturbada, se ele levar uma vida de arrogância, de estupidez, de mau caráter, ele não tem paz, ele está fora da palavra de Deus, ele está fora. Se ele falar que ele tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele está falando da boca para fora, porque tem que ter paz, tem que ter paz. Quem tem Jesus tem paz. Não significa não ter luta, não significa isso. O cristão, quando ele tem luta, ele passa assim mesmo, que a Bíblia fala que às vezes nós passamos por tribulação, até por angústia, mas é momentânea, porque se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai recorrer a Ele. E imediatamente a Bíblia diz que Ele dá paz, que Ele é derramado dentro de nós uma paz que vem de Cristo, né? Uma paz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque a paz de Jesus Cristo, ela traz ao seu entendimento que aquela luta é passageira, que aquela luta não provém de ti, que aquela luta é causada pelo inimigo, por alguma situação. Mas quando nós recorremos, é por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Porque o cristão, ele tem aonde recorrer. Ele não recorre a cartas, ele não recorre a procurar uma feiticeira, uma pessoa que vai ler, um cigano que vai ler mão. Ele não recorre a algo que é considerado religioso, que não tem uma aliança, não tem um pacto com o Deus, o soberano, o todo-poderoso, né, o imutável. Então, o cristão que aceitou, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele carrega essa paz que a igreja primitiva está falando aqui. É isso que nós vamos falar a respeito desse assunto, entendeu? E eu convido você para me acompanhar a partir de amanhã, que nós vamos trabalhar em cima desse assunto, e você vai entender que nós precisamos ter mudança de vida. O cristão, ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem que ter atitude de cristão. Quando nós recorremos a Ele, o nosso caráter vai mudando, o caráter de ser humano, a natureza de ser humano, nós vamos mudando para uma natureza de Cristo. Nós vamos pegando os hábitos de Cristo e vai tendo mudança na nossa vida. Não quer dizer que nós não vamos falhar, isso não quer dizer isso também não. Nós vamos falhar sim, porque nós somos falhos, né? Mas nós não vamos ficar praticando aquelas falhas constantemente. O Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, nós fazendo a nossa parte, fugindo da aparência do mal, o Senhor vai atuando, vai nos capacitando a vencer o pecado e o mal. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel, eu já te agradeço, Pai querido, por esta manhã, por esta oportunidade de poder estar aqui lendo a tua palavra, meditando junto com essa família, com essa pessoa, na tua palavra, trazendo ao nosso coração essa paz que agora, ultimamente, no século 21, nós precisamos de ter essa paz de Cristo dentro de nós, diante do mundo,
de tanta tribulação, de tanta coisa, nós precisamos. Pai, vem abençoar essa família, abençoa esse irmão, essa irmã, essa pessoa. Pai querido, todo espírito de perturbação caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito da depressão, todo espírito de Satanás que tem manipulado a minha mente, a mente desse irmão, dessa pessoa, tem levado nós a nos distrair com coisas que não te agrada. Pai querido, liberta essa pessoa dessa doença, desse câncer, desse nódulo, desse problema nos rins. Pai querido, esse algo que está atacando os rins dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, liberta essa pessoa dessa doença nos rins, dessa paralisação nos rins. E essa pessoa que faz hemodiálise, Pai, visita essa pessoa. O Senhor é Deus que transforma os órgãos do nosso corpo, foi o Senhor que deu, Pai. Cura aquele órgão que está doente, que está enfermo nesta manhã. Pai querido, vai de encontro ao morador de rua, andarilho, aquele que afastou dos teus caminhos. Faz um milagre de salvação, Pai, na vida do homem, a mulher que vive no mundo da criminalidade. Pai, eu quero te pedir nesta manhã para nós repreender em nome de Jesus Cristo todo espírito de feminicídio, Pai. Repreende esse demônio, Pai, que age na vida desses homens, Pai querido, tirando a vida de pessoas, de mulheres. Pai, nós repreendemos esse demônio, espírito de feminicídio, nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo, todo espírito da pedofilia. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, pedindo a bênção do Senhor sobre nossa vida nessa quarta-feira. Dá direção para nós e tudo que nós vamos fazer. Nós colocamos, eu consagro minha vida, meu dia, nosso dia nas mãos do Senhor. Aquilo que eu vou fazer no decorrer desse dia, que o Senhor possa dar o grande livramento de acidente no trabalho, com carro, de acidente, papai querido, de acidente vascular, uma paralisia, uma queda. Pai, dá o grande livramento nesta manhã, nesta quarta-feira, dia 19, em nome de Jesus Cristo, 19 de agosto, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então foi como eu disse no início, temor não é ter medo, é ter respeito, ter reverência e admiração por esse Deus que é dono da vida e que te deu a vida. Que Deus te abençoe poderosamente. São 6 horas 8 minutos, 6 horas 8 minutos, um beijo no coração do irmão Leôncio Gama, um abraço aí para todos aqueles que me ouvem, amém? Que Deus continue nos abençoando de uma forma grande.